Bom dia, pessoal do sétimo ano. Nós estamos aqui a nossa primeira aula aqui no 4 de novembro de 2020. É referente à oitava avaliação, que é a avaliação das férias. Todo mundo caprichar para ter uma boas férias, né? Porque os conteúdos são simples, né? O que nós temos nesse conteúdo aqui? Transformações geométricas. O que são as transformações geométricas, né? São você pegar uma figura e transformar em outra, né? Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado, né? Um retângulo, eu posso dividir ele em dois outros retângulos. Eu posso dividir ele em quatro quadrados. Tudo isso aí são essas formações. Eu tenho uma folha de papel, eu posso dividir, dobrar ela no meio e ter um retângulo, né? Eu posso desse retângulo dobrar o meio e ter dois quadrados, né? Eu posso de um quadrado aqui, ó. Eu tenho um quadrado, eu dobrar ele no meio aqui, aí eu vou ter um triângulo, e assim vai. Aí são as transformações geométricas, transformar uma figura em outra. Então, baseado nesse pensamento aí, nós vamos lá para a página 336, gente, onde nós vamos falar do principal, né? Que é a isometria, né? Então, vamos ver aqui o que é essa isometria. Página 336, certo? Então, nessa página 336 nós temos a isometria. Iso quer dizer igual, né? Iso, o prefixo iso quer dizer igual. Então, isometria, né? Metria vem de medida, né? Metro, métrico, né? De medida. Então, aí nessa página 336 nós temos a isometria. Então, a isometria, né? Ele diz, por meio de transformação geométrica, podemos obter figuras geometricamente iguais ou semelhantes à primeira. As transformações geométricas que preservam o formato e as medidas são chamadas de isometria. Então, tem o mesmo formato, tem as mesmas medidas, é uma isometria. Por exemplo, aí, a janela de uma casa, de um prédio, eles têm o mesmo formato, a mesma medida. As portas de um prédio vai ter o mesmo formato, a mesma medida. Nessa isometria, nós vamos ter três casos. Nós vamos ter primeiro da isometria a translação. Translação. Então, bora ver o que é essa isometria sobre a translação. Então, a translação, gente, ela é uma isometria pelo qual a figura ela é deslocada em determinada direção e sentido, mantendo a mesma distância, né, entre cada um dos pontos da figura original e o correspondente da figura obtida. Aí é a translação, né? Tem a mesma distância e o mesmo sentido. Mesma distância e o mesmo sentido. Tá certo? Então aí é a translação. Então nós podemos ter, por exemplo, aqui, eu posso estar diante de um espelho, né? Eu vou ter a mesma distância, né? Diante desse espelho eu vou ter a mesma distância, né? Aqui a figura e aqui está o espelho. Então eu vou estar lá no espelho com a mesma distância, né? Com o mesmo sentido. Então se deslocar, né? Se eu deslocar várias figuras, dessas daqui com a mesma distância e o mesmo sentido, Isso daqui é a translação, Tem que ter a mesma distância, o mesmo sentido, certo? Depois nós vamos ver na página 337 a rotação, Rotação. Olha o que é a rotação aqui. A rotação também é uma isometria, né? Pela qual uma nova figura é obtida, entendeu? A partir de um giro da figura original ao redor de um único ponto fixo, tá certo? Esse ponto é chamado de centro de rotação. Olha lá, eu tenho aqui, né, o ponto fixo é esse aqui é chamado de centro de rotação, esse ponto. Então eu posso ter uma figura aqui, com a mesma distância, né, que nunca vão acumular, coincidir, vai ter sempre a mesma distância, ela vai girando, né, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário, pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ela vai girar, por exemplo, a roda gigante, pronto, aqui está aparecendo a roda gigante, Ela vai girar com a mesma em que as cadeiras da roda gigante têm a mesma distância, mas ela vai girar no mesmo sentido, não vai a cadeira um para a esquerda e o outro para a direita. Então isso daí é a rotação.
Por exemplo, lá no filme do Pica-Pau, quando a gente tá assistindo aquele filme do Pica-Pau, que ele pega uma pancada na cabeça e roda um rolo de passarinhozinho assim na cabeça dele, ó. Ali é uma rotação. Tem o mesmo sentido, né? E a mesma distância. Você vê aqueles passarinhos andando que ele fica assim meio grogue, meio tonto. Entendeu? Ali é a mesma distância e o mesmo sentido. Ora aí na página 337, gente, ó. 337, nós temos a última aqui, né? Que foi a rotação. Agora vamos para a página 338, né? Ó. Na 338. Na 338, nós temos a reflexão. Ó. Reflexão. Ó, vamos ver vamos entender primeiro o que é a reflexão, que eu tenho dois casos aqui. A reflexão também é a isometria pela qual, né, uma figura pode ser refletida, né? Refletida num ponto de dois modos, em relação a uma reta e em relação a um ponto. Nós temos então ela pode, está dizendo, reflexão que ela pode ser refletida. Por exemplo, uma pessoa diante de um espelho. Lá vai ter a mesma pessoa, né, ó. Vai ter a mesma pessoa também diante do espelho. Vai a mesma pessoa que está aqui vai ser essa daqui, ó. A distância é a mesma, vai a reflexão, né? Então ela vai ser refletida. Pode ser refletida a um ponto, né? E pode ser refletida, né, a uma reta. Por exemplo, ó, reflexão em relação a uma reta, primeiramente. A uma reta. Vamos ver aqui em relação a uma reta, ó. Eu tenho aqui um objeto, ó, um quadrado, aí eu passo aqui uma reta R, né, ó. Esse objeto vai estar à mesma distância, com o mesmo formato, ó, certo? O mesmo quadrado aí, em relação à reta. Pode ser também em relação a um ponto, ó. Eu tenho aqui um ponto P, aí eu tenho uma figura aqui, um triângulo aqui, outro triângulo, mesmo triângulo aqui, ó. Ele teve a mesma distância daqui para cá, tem que ser a mesma distância daqui, ó. Então houve aqui uma reflexão, né? Está refletindo o mesmo triângulo, separado por um ponto. Ele pode ser separado por uma reta ou pode ser separado por um ponto. Essa isometria, gente, ela é uma arte da cerâmica, né? Naqueles objetos feitos de cerâmica, você vê a mesma figura lá, com a mesma distância, o mesmo ponto, né? Então nós vamos ter agora, né? Depois de ver toda essa parte aqui, né, de isometria, né, da rotação, da translação, da rotação, da reflexão separada por uma reta e da reflexão separada por um ponto, certo? Então, depois de tudo isso daí, ele diz que a cerâmica é uma arte e técnica de fabricação de utensílios que tem a argila como principal matéria-prima. A palavra cerâmica vem do grego ceramikos, que significa de argila. Em seu processo de fabricação, a cerâmica é submetida a altas temperaturas, o que a torna muito resistente e faz com que o seu uso seja abrangente. Podemos encontrá-la em louças, tijolos, né? Tijolos, escultura, revestimento e até em componentes de foguetes espaciais. A utilização varia de artista ao industrial, incluindo tecnologias de ponta. Praticada há séculos, com registro de peças encontradas em sítio arqueológico localizado em uma área ocupada pela cultura de Jomon, Japão, datando 5.000 anos antes de Cristo. A cerâmica evoluiu em quase todos os povos ao mesmo tempo e se diversificou de maneira a refletir a cultura local pela formas, cores e desenho. Nas imagens ao lado, né, que você vai ver aí no seu livro, ó, nessas imagens ao lado, nós temos aí o seguinte, né, temos exemplos de diferentes objetos de cerâmica. Neles podemos identificar a aplicação de propriedades matemáticas como a simetria, que é a distância das figuras da outra, né, com a mesma forma. A simetria está presente na forma ou no desenho que compõe objetos, né, de cerâmica. Então você depois vai ver com calma aí nessa página. E para concluir aqui, gente, nós vamos ter aqui, ó, uma atividade, né, sobre essa desenhos geométricos aqui, né, nós vimos aqui sobre a isometria, né, e suas propriedades, né. Nós temos aí na página 340, ó, página 340, você vai ter o exercício 1,
ao 7. Então leia com calma, veja aí a aula, veja os vídeos, né? Que essa atividade, né? Essas atividades, né? Serão úteis para o seu aprendizado. Então fique com Deus e boas atividades.